en las nalgas de mandarín. Foste tu, não foste, Pedro? Fui eu. Fui eu e estarei até ao fim a defender este filme. Também eu ajudo. Pronto. Eu ajudo que eu gostei. Hoje vamos falar de um filme que é para mim o melhor realizador espanhol. Quer dizer, talvez seja. Mas Da atualidade? Da atualidade. Não. Que é o Alex de la Iglesia. Que tem um filme que só este filme faz dele o melhor, que é o Dia de la Bestia. Que é o melhor filme do mundo. Nunca vi. Tens que ver. E hoje vamos falar de um filme dele, de 2010, chamado Balada Triste de Trompeta. Que é o nome de uma Muito música, bem. não é? Que é o nome de uma música muito famosa em Espanha, que a nós não nos diz nada, e que o título internacional é The Last Circus, que é a Mas história... posso fazer um pedido? Desculpa interromper. Sim. Pedro. Posso só pedir para o Miguel também falar um bocadinho de espanhol e dizer o título em espanhol? Tenho alguma saudade. Não. Para o Miguel falar... Olá, Já não Miguel, mora ao diz pé da lá. fronteira. Tenho já saudades perdi o daquele sotaque. episódio de estreia da primeira temporada que tu falaste espanhol como o Terminei. já não consigo. Vá lá, Miguel. Olha, eu leio a sinopse em espanhol. Vá lá, Miguel. Faz lá isso para nós. Mas la jornada do Javier, o gordito palhaço. Palhacito. Como é que se diz palhaço? Já não sei. Palhacito. Palhacito. Vá lá, Miguel, tu consegues. Então, la Então não, jornada... Entonces la jornada de Javier, lo gordito palhacito, comeja en su infancia pequeñito, pequeño, no meio de Espanha, en la guerra civil. Não sei traduzir isto agora. Uma grande ideia por uma temporada inteira. O Miguel a falar espanhol a Su temporada. papacito es torturado por lo franco regime fascista e pronto, é isto, acho que é isto. E depois és rir e até fartear. Ai, meu Deus. Tá bom, olha, vamos ter uma temporada inteira com o Miguel a falar espanhol. E nós também. São nós muito também. maus, são muito maus. Pronto, Pedro, peço desculpa ter te interrompido, continua, estavas Hoy vamos a hablar de un filmito del chiquito, Alexi de la Iglesia, que é o primo do Júlio Iglesia. Cunhado do Neno. Pronto. Então, este filme de Alex de la Iglesia conta a história de um palhaço gordo, não é? Como o Miguel tão bem disse, no sotaque não é bem castelhano, aquilo é ali da zona de alpacas, perto da fronteira. Sim, Badajoz. Sim. E é um rapaz que quer ser palhaço, porque o pai era palhaço e o pai foi também um grande herói da Guerra Civil, e ele, para honrar a memória do seu pai, vai ser um palhaço e vai se juntar a um circo onde o seu némesis, que neste circo é o palhaço rico, não o pobre, é o palhaço pobre, ele é o palhaço rico, vai fazer-lhe a vida miserável. Aqui pelo meio há uma moça, uma jeitosa, que eles lutam entre eles para ter acesso a este túnel de carne espanhola. E depois acaba com um clímax perfeitamente surreal. Aliás, todo o filme é surreal. Eu não sei se expliquei isto muito bem, mas estamos a falar de um filme. Estamos a falar de um filme muito agressivo e todo ele metafórico, não é? Este filme conta a história do paralelismo, não é? Os palhaços são os lados antagónicos do regime espanhol sobre Franco, e a moça pela qual eles lutam é suposto ser a própria Espanha. Entretanto, aparece também o Franco no filme, não é? O Franco também anda lá. O nosso palhaço leva uma transformação muito Midsummer, lá pelo meio. Eu não sei bem. Sim, porque o filme depois não fica no campo da alegoria, não é? O filme depois embarca. Acho que é o problema do filme é não ficar nesse campo da alegoria, porque eu lembro-me que a primeira hora do filme gostei muito, conseguia-se perceber aquelas ligações todas que o Pedro estava a falar, e achei que mesmo o universo que eles criaram ali foi muito bem feito.
quase que havia ali um anti-herói, e depois aquilo perde essa faceta quase metafórica, né, daquele cenário de guerra civil espanhola e aquele mundo todo circense que foi ali construído, das personagens interagirem umas com as outras, e entra só naquele círculo quase de insanidade e do gajo descarrilar por ali fora. E pá, eu lembro-me, já vimos isto há muito tempo, mas lembro que foi um filme que não sei se tinha 2 horas, mas adorei a primeira hora, adorei a primeira metade, e depois na segunda metade é que o filme perdeu um bocadinho. O filme é um bocado desequilibrado, não é? O filme está um bocado desequilibrado porque de facto tem esta diferença até de tom, mas eu acho que a parte final denuncia mais a alegoria, aquela luta entre eles pela gaja, a maneira como o palhaço renasce das cinzas, não é? Para combater o outro. Mas mesmo, atenção, mas mesmo quem não perceba isto, porque isto não é fácil para perceber, não é? Porque nós somos portugueses. Tens de ter algum contexto. Tens de ter o contexto, tens de saber como é que é, não é? Isto é como eles verem coisas de Salazar. Mesmo não alguém que esteja só a apreciar a parte surreal e a parte da insanidade, que este filme é completamente insano. E tem lá uma cena de sexo à bruta que eu lembro-me que era uma coisa brutal. Contra a parede, não é? Com o palhaço. Contra a parede ali no restaurante, se não me engano. É do mal, é o mal, não é? O mal ia. Sim. E até deu-te até vontade de espancar o palhaço, não é? Às vezes aquela situação, E o macaco. aquela injustiça toda. Pensaste, vou espancar o palhaço agora. E é um filme depois até do ponto de vista da violência, não é? É um filme super violento, super cru, chocante, e acho que quem não percebe o contexto bem consegue apreciar aqui algumas coisas. Agora, de facto, não é uma obra-prima, não é? Não é nenhum dia dela a bestia, isso temos que concordar. Sim. E queres... Ok, já falaste do Dia da Besta. Queres falar do Bar ou não? Eu o VAR não vi, vocês é que viram. Não vi, eu vi. Eu o Bar achei que teve o mesmo problema que este último circo, que é que começou bem, tem um conceito também muito engraçado, mas depois descarrilou, depois começa ali uma série de decisões que não fazem muito sentido. Desequilibra, não é? Quando eles tentam fugir e não sei o quê. Sim. É como... Depois perde aquele... Mas este é exatamente quando ele depois... Quando ele é raptado lá pelos militares e depois guardam-no lá dentro de uma gaiola e não sei o quê. Aquilo é tudo assim um bocado... Eu acho que quando começou fora, aqui a luta entre o palhaço bom e o palhaço mau, enquanto houve aquele ambiente ali de alguma confrontação, mas não começou realmente a guerra entre eles... Acho que a coisa esteve muito equilibrada. Aqui também acho que se desequilibrou e começou-se porque ele depois também procura vingança pelo pai, não é? Para além deste triângulo amoroso, há toda essa parte também do pai, que foi morto ao início por aqueles generais que depois o prendem. Mas já que falas nisso, essa cena inicial do palhaço a matar gente com uma katana. Está top. Essa cena é uma das melhores cenas que eu vi este ano em cinema. Em câmera lenta, não é? Um palhaço com uma katana a matar soldados. Não, visualmente o filme é fixe. E mesmo depois quando ele fica caracterizado, todo desfigurado, quando ele mete o ferro de engomar na cara e não sei o quê. Pá, isso é fixe, mas é um filme um bocado... Pronto. Tem a bússola um bocado desequilibrada, acho eu. Era um filme que eu estava a caminho de dar as 5 estrelas, se calhar ao fim de 40 minutos. Não, estava mesmo. Eu lembro-me que ali ao fim de 40, 45 minutos, eu pensei, este filme é genial e estava a adorar aquilo completamente. Depois acho que se desequilibrou, entrou um bocadinho na patetice, mas eu gostei. E depois a parte final lá na torre também não tem meios para aquele tipo de showdown que propõem, não é? Que aquilo não tem efeitos que sustentem. Já nem me lembro. Eles sobem para um castelo, uma cena enorme, e depois vai lá o Homem-Bala e estão lá pendurados. E depois tem esta malta toda do circo, não é? Que anda ali sim, exatamente. Depois tem esta trupe toda, não é? Mas... E depois este filme é um filme que no fim, tendo em conta que tu não és espanhol, o Miguel percebe, não é? Porque o Miguel como está lá perto e viveu estes acontecimentos em primeira pessoa, mas nós temos que no fim perceber o que é que se passa, porque tu realmente percebes que há qualquer coisa ali que tem a ver, um paralelismo qualquer com a Guerra Civil no início, né? Nota-se, porque é mesmo a Guerra Civil, mas depois tens a necessidade de ir à internet procurar as explicações. Sim, foi o que eu fiz. E depois aquilo realmente faz algum sentido, não é? Até porque no fim há a luta entre os palhaços. Ou seja, nem uns nem outros ficam com a Espanha e a Espanha fica para a igreja, não é? Que são os padres que levam a gaja no fim.
E outra coisa Sim. que também fiz no Isso final é deste circo, fiz isso que tu disseste e fui ver várias curtas que ele tem na internet. Uma delas é a Tragédia de Franco. Vocês vão procurar, está no YouTube, se não me engano, foi onde encontrei, é uma coisa de 10 minutos para aí. Eles vão à procura do Franco e descobrem que o Franco mora escondido nas muralhas da China, numa cave que existe lá escondida, etc. É um bocado de parva, mas vê-se que é um tema recorrente na filmografia do gajo. E lembro-me de ter visto outra curta, que é o Killer Mirandas, que até acho que Mirindas, ou uma merda qualquer do género. Que, é muito gira. Essa eu recomendo. Também é uma curta de 10 minutos. Mas em Portugal ainda não existe a vontade suficiente para se fazer filmes deste género. Não sei porquê. De 40 e tal anos, 50 anos depois do 25 de Abril. Não, já fizeste mais ou menos com o Capitão Falcão. Sim, mas é diferente. Mas é mais ou menos o mesmo espírito também de revisitar uma época que... Mas o Capitão Falcão é só pelas risadas, não é pelo mesmo cutucar a miséria, como este gajo fez. Sim, mas certo, mas a nível de estilo, não é? de comparar o estilo que existe neste Last Circus, de quase de sátira, também de... Eu não sei se isto é bem sátira, se sátira será a palavra mais correta, mas de alegorias à Guerra Civil Espanhola, e o Capitão Falcão fez um pouco disso. Agora, tu não tens em Portugal os meios que este gajo teve de certeza em Espanha para fazer uma coisa deste género. Tem outro mercado, não é? Eles conseguem projetar os filmes no outro lado. Claro, e em Portugal tens de ter uma coisa muito mais narrativa do que de espetáculo visual, como é que o caso. E logo essa panoeiragem toda do Facebook dizer que era uma desonra para com a nossa herança cultural e política. O meu Salazarzinho, coitadinho. Se calhar em Espanha aconteceu o mesmo, digo eu, não sei. Virgens ofendidas e coninhas report há de vir em todo o lado. Uhum. Bem, mas para acabar isto, vocês sabem o que é que os palhaços não conseguem ouvir a subir de cães ou não? Não, mas vão rir muito. Porque os cães não sabem assobiar. Está muito engraçado. Não sei se não sabem, não é? Quer dizer, acho que não temos conhecimento suficiente de cães para... Mas sim, é engraçado. Obrigado. Pronto, está feito. Não, foi uma boa adição. E só para acabar, podemos dizer que a Mónica adorou este filme e deu 4,5. A Mónica gostou imenso. A Mónica sim. teve, as semanas todas que depois se seguiram, não é? Sempre a insistir para voltarmos a ver. Todas as mulheres que nos ouvem, que são duas, certamente vão gostar deste filme também, se a Mónica gostou. A Mónica até, acho que no fim do filme, tirou o sutiã à televisão.